Muito boa tarde, Oração Ação, edição 801, começando um novo ciclo. Logo atingiremos 1000 edições. Eu fico muito feliz porque nada se realiza na vida sem disciplina, sem perseverança. Muito feliz por vocês perseverarem, pelos espíritos coordenadores desse trabalho que perseveram conosco, por eu perseverar com vocês. Muito bom saber que temos um pouco dessas ferramentas fundamentais. Nesses últimos tempos, temos nos dedicado a O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, um fabuloso manual de conhecimento que nos estimula também ao autoconhecimento e à prática do bem. Essa tríade, esse tripé essencial para a nossa evolução. Evoluiremos pelo conhecimento que realizarmos a respeito das leis da vida, das leis de Deus sobre a criação. Evoluiremos também trazendo esse conhecimento para dentro de nós, porque o alto é como o que está embaixo, o dentro é como o que está fora. O conhecimento é uma totalidade. E evoluiremos pela aplicação desse conhecimento, desse autoconhecimento no bem, na prática do bem. Então, que essa seja a diretriz, que esse seja o princípio de todos nós. Aprender, sim, mas aprender para nos transformar. E aprender nos transformando pela prática, pela aplicação, pela boa vontade. Que assim seja para todos nós, todos os envolvidos nesse Oração Ação. Hoje estamos continuando a falar sobre o capítulo 10 da segunda parte desse livro, que fala sobre a ocupação e as missões dos espíritos. E hoje toca num ponto muito especial, a respeito da missão da paternidade e da maternidade. Olha que assunto interessante. Vamos a isso? Entender até que ponto paternidade e maternidade são missões, até que ponto vai a responsabilidade dos pais sobre os filhos? Assunto fundamental, não é? Questão 582. A paternidade pode ser considerada uma missão? Pergunta Kardec. E a resposta dos espíritos é a seguinte: sem dúvida, a paternidade é uma missão. Ela é um compromisso que envolve mais do que o homem pensa, sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, a paternidade é uma missão que traz muitas implicações ao nosso futuro. Deus coloca o filho sob a guarda dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e lhes facilita a tarefa, dando à criança, um organismo frágil e delicado que a torna acessível a todas as influências. Então, como parte do projeto pedagógico, do projeto de evolução da criatura humana, que especialmente nesse nosso estágio de desenvolvimento se enrijece, se torna teimosa nas suas crenças, nos seus preconceitos,
a reencarnação serve à transformação pelo mecanismo da infância. E a infância serve à transformação pelo instrumento da paternidade e da maternidade. É assim então que, assim como um equipamento eletrônico de informática, como os celulares, como os computadores, quando ficam sobrecarregados, quando tem muitos arquivos e muitos programas, esses equipamentos ficam lentos. As pessoas dão comandos a eles e eles demoram a operacionalizar esses comandos. É uma similaridade muito interessante com relação ao cérebro e à mente humana, já que esses equipamentos eram chamados ao início de cérebros eletrônicos. Cérebros eletrônicos. Porque o funcionamento é muito parecido. Quando os equipamentos estão muito densos, muito congestionados de programas e arquivos, é preciso fazer uma limpeza nesses programas e nesses arquivos, e feita essa limpeza, eles se tornam ágeis, da mesma forma que as criaturas. Nós também precisamos, e a vida assim nos faz, de uma limpeza, não de uma perda propriamente dito, porque o que acontece é que nossas memórias, nossas habilidades, nossas capacidades conquistadas em outras vidas são deslocadas para o nosso inconsciente, mas o inconsciente ainda faz parte da mente, o inconsciente ainda somos nós. Então as crianças vêm efetivamente com uma agilidade muito grande, uma capacidade de aprendizado fabulosa, uma disponibilidade afetiva interessantíssima. E essa capacidade é que confere à criatura, de outra forma congestionada, por preconceitos, por crenças, por mágoas, por culpas, uma capacidade de renascer, de reiniciar. Fundamental, essa capacidade fundamental é a infância para todos nós, para que, convivendo com pessoas que nós prejudicamos ou que foram prejudicadas, ou que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram, a convivência da infância com o esquecimento propiciado ao início da encarnação possibilita uma reconciliação, uma reparação, uma nova oportunidade de perdão, de reparação, de reconstrução. E essa capacidade, para ser bem aproveitada, bem mobilizada, bem ativada, depende de bons pais e boas mães, que através de conselhos e principalmente através de exemplos de valores, exemplos de carinho, possam ajudar nessa programação, nessa reprogramação. Exemplos de superação, inclusive, de alguma aversão que um filho ou outro gera a seus pais, assim como de um ou outro pai gera aversão aos filhos, exatamente por a família e a infância ser a usina de reciclagem de lixo de Deus.
Muito interessante, então, esse corpo frágil, esse organismo frágil, a serviço da reparação, da reconstrução, do renascimento das criaturas. Mas continuam os espíritos na resposta a 582, se a paternidade é uma missão. Dizem eles assim: entretanto, existem aqueles que se ocupam mais em endireitar árvores do que seu jardim, acrescentaríamos nós, cuidam mais de seus carros que de seus filhos, e fazer com que elas deem bons frutos do que endireitar o caráter de seu filho. Se o filho falhar por culpa dos pais, estes sofrerão as consequências dessa queda. Assim, os sofrimentos que o filho vivenciou recairão sobre os pais em uma vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho trilhasse o caminho do bem. Pergunta 583, que deve estar na mente de todos nós. Os pais são responsáveis pelo filho que segue o caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? A resposta é não. Entretanto, quanto maior for a tendência do filho em praticar o mal, mais a tarefa é difícil e maior será o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, sim, alguns pais assumem a difícil missão de regeneração, de reformulação de filhos cujas atitudes estão enraizadas no mal. Assim sendo, a tarefa é muito difícil para eles. E justamente por ser a tarefa muito difícil, grande será o mérito do que conseguirem. Não certamente de produzir anjos de criminosos, mas às vezes o que o mundo todo vê como fracasso é sucesso. Um filho que se suicida aos 20 anos de idade pode ser um relativo sucesso dos pais por, em outras vidas, terem se suicidado aos 15, aos 12. Filhos que roubam, que praticam roubos, podem representar um relativo sucesso de pais que a eles se dedicaram, porque em outras vidas esses filhos podem ter sido assassinos. Nós não temos condição de julgar. O julgamento, mais que um erro moral, é uma impossibilidade prática. Só conhecendo outras vidas, só conhecendo o que vai no coração de todos os envolvidos, é que podemos bem avaliar seus sucessos e seus fracassos. Então, pais que aos olhos do mundo serão considerados fracassados, aos olhos dos orientadores espirituais, podem ter tido um relativo avanço. Podem ter tido um grande avanço, inclusive. Pensem, meus amigos, se mesmo Jesus, nosso irmão mais velho, por assim dizer, nosso pai espiritual da humanidade da Terra, conseguiu uma transformação automática e abrupta do padrão moral da humanidade, tanto não conseguiu que os próprios discípulos o traíram, o negaram, não testemunharam a favor dele.
erros graves, sem dúvida nenhuma. Se Jesus não conseguiu essa transformação abrupta, é porque Deus nos ama em liberdade. E assim sendo, permite que nós teimemos no erro. Grandes progressos provocados por pais atenciosos, perseverantes, amorosos, podem redundar em aumentos, em progressos, em expansões, em evoluções que apenas poderão ser bem aquilatadas sob a perspectiva espiritual. Grandes progressos podem sequer ser percebidos e podem até ser avaliados como fracassos pelos homens na sua superficialidade. Não é interessante isso? Houve uma notícia há um tempo atrás, numa cidade aqui vizinha, de uma mãe que foi descoberta deixando seu filho recém-nascido numa caçamba de lixo. Nos dias seguintes, a condenação pública foi unânime. Mas pense comigo, minha amiga, meu amigo. Se tratar de uma mulher que por várias vidas abortou aquele filho, se essa mulher que por várias vidas abortou o filho, nessa gravidez, nessa atual vida, conseguiu levar a sua gravidez até o fim, não poderá ser considerado um relativo sucesso? Uma grande evolução frente à vida passada? Sem dúvida nenhuma. Isso só mostra como o nosso olhar é restrito, como o nosso julgamento é equivocado. E como o papel dos pais, mesmo apenas biológicos, mesmo por dar apenas a vida, o corpo físico a seus filhos, já é extremamente valoroso. Todos nós, absolutamente todos nós, mesmo aqueles que tiveram pais negligentes, violentos, devemos ser gratos a eles. Porque a eles deveu-se, para todos nós, o milagre da vida. Mesmo aqueles que tentaram abortar e não conseguiram, terão seu mérito e merecerão nossa gratidão. Última pergunta de hoje, questão 583A. Os pais usufruem de algum benefício para si se o filho se torna um homem de bem, apesar da negligência ou do mau exemplo que eles lhe proporcionaram? Tantos pais são negligentes, violentos, abandonam os filhos, e mesmo assim esses filhos, apesar dos pais que tiveram, conseguem grandes vitórias sociais. Kardec pergunta aqui: os pais usufruem de algum benefício dessas vitórias sociais dos filhos que eles negligenciaram? A resposta dos espíritos é curtíssima: Deus é justo. Acrescentaríamos nós que, ao contrário do senso comum que diz que tira a importância da boa intenção, dizendo que de boa intenção o inferno está cheio,
que as boas intenções são muito consideradas na perspectiva espiritual. De forma que pais bem intencionados, que fizeram tudo o que sabiam, não tudo que é possível. Nenhum pai ou nenhuma mãe faz tudo que é possível, porque a sua limitação é a maior limitação na sua tarefa. Mas há pais, uma grande quantidade deles, que fazem tudo o que conseguem fazer pelos seus filhos, e esses pais serão considerados, serão valorizados muitíssimo pelo mundo espiritual. Já aqueles que não mobilizarem todas as suas possibilidades em favor dos seus filhos, como disseram aqui os espíritos, aqueles que não tiverem feito tudo quando deles dependia, receberão sobre si, nesta vida ou em vidas futuras, a carga, a responsabilidade pela sua negligência. Vejamos nós sobre a importância da paternidade e da maternidade, da beleza dessa tarefa, já que numa humanidade rígida, teimosa, resistente como a nossa, a reencarnação ser um mecanismo fundamental para a nossa renovação, dentro da reencarnação, a infância ser um espaço de tempo absolutamente fundamental na nossa transformação, e da paternidade e a maternidade dentro da infância serem mecanismos imprescindíveis, preciosíssimos, já que nós nos reformulamos pelo exemplo, e o maior exemplo para qualquer criança, é claro, é dos pais. Que assim seja, que nós percebamos essa importância, sejamos gratos aos nossos pais, especialmente com a gratidão maior que se pode dar aos seus pais, que é sendo bons pais para os próprios filhos. Que assim seja com todos nós, com toda essa multidão de pais da terra, que todos eles, que todos nós, consigamos usar bem, usar da melhor forma possível essa fabulosa ferramenta da paternidade e da maternidade. Que assim seja. Saudando então os amigos Enir Cajazeira Silva, Mônica Silva, seu exercício de gratidão, Marco Aurélio Trindade, que diz: amar, formar e abrir a gaiola, segue sua espiritualidade. Muito interessante. Sobre a tarefa da paternidade. Muito legal, Marco. Janaína Correia, que agradece a oportunidade. Rosângela Hauptmann, também gratidão pelo estudo. A nossa gratidão a todos vocês, a todas vocês. Esther Ponzoni, Mônica Silva, lembrando sempre dos amigos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias. Sandra Regina Linhares da Silva, muito boa noite. A Mônica endereçando vibrações à paz mundial e às vítimas da catástrofe climática do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Adelaide Dias, boa noite. E Sayonara Angélica, muito boa noite.
estimulamos todos vocês a compartilharem essa reflexão sobre a paternidade e a maternidade que vem no dia seguinte ao Dia das Mães. Todos nós fazemos parte de uma família universal. Assim ensinou Jesus ao nos estimular a falar Pai Nosso. Somos todos irmãos, todos filhos e todos irmãos por parte de pai. É claro que aqueles que têm filhos biológicos têm uma missão especial de serem pais e responsáveis especialmente por crianças que lhe foram confiadas. Tarefa fundamental de suas vidas. Nós deixamos aqui a nossa homenagem a todas as mães, a todos os pais também, mas especialmente às mães que perderam seus filhos. A começar pelas mães que perderam seus filhos no Rio Grande do Sul, mas também as inúmeras mães que perderam seus filhos nas guerras, no Oriente Médio, na Europa. As mães e pais que perderam seus filhos no trânsito, na guerra urbana, da violência, em todas e quaisquer situações. Estudemos pela reencarnação, que é a explicação total de que não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Aceitemos, fixemos nossa saudade no amor. A saudade é patrimônio da alma. E o amor, e o foco da nossa saudade no amor, remeterá aos nossos filhos, aos nossos amados, nossas melhores energias, facilitando o reinício deles e facilitando com que nós mesmos sejamos capazes de abrir nossos corações para outros filhos, animais, vegetais, para outros filhos humanos que a vida nos confiar. Que essa gratidão, mesmo as lições amargas, franqueie a todos nós a transformação do renascimento, que nos é estimulada por todos os filhos de quaisquer reinos que a nossa boa vontade adotar. Adote o amor, adote filhos, adote a paternidade e a maternidade, uns pelos outros, independentemente de laços consanguíneos. Um grande abraço, prazer enorme, multiplique essa live, ajude outras pessoas e amanhã continuaremos nossos estudos. Venha conosco, um grande abraço e até amanhã.